Sou Vinícius de Tomás Ribeiro, tenho 43 anos, sou marido da Laís, pai do Vicente, sou arquiteto urbanista de formação, sou professor da faculdade, sou microempresário, sou aluno do doutorado da Universidade de Caxias do Sul, mas muitos me conhecem não pela minha vida profissional e acadêmica, e sim pela minha vida política que tive, como vereador, como presidente da Câmara, como secretário municipal de planejamento, secretário municipal de trânsito, transportes e mobilidade e também deputado estadual. Embora uma vida pública forte e uma vida privada, profissional e acadêmica, eu sou um jovem, mas sou um jovem que tenho muita experiência. Eu nasci em Caxias do Sul, me criei em Caxias do Sul, tive toda a minha formação aqui em Caxias. Entre elas eu destaco: estudei em escola privada, no primeiro grau à época, escola pública, no segundo grau, no Santa Catarina. Acabei estudando na escola Santa Catarina, porque meus pais não tiveram condições de pagar os estudos para mim. Minha formação ela é muito forte e foi muito forte no movimento escoteiro. Foi ali que eu aprendi valores de cidadania, de patriotismo, de liderança. Foi despertada a liderança em mim. Eu com 9 anos já era responsável por mais 5 crianças e também a formação no esporte através do judô. Eu sou faixa preta de judô, lecionei, fui muitos anos professor de judô e aprendi muito através do esporte que se tu leva os valores do esporte para a vida, como disciplina, respeito, saber ganhar, saber perder, tu consegue de alguma forma enfrentar as adversidades do dia a dia. Ao longo da minha vida, eu sempre fui despertado a ajudar a cidade e servir as pessoas. Quando era pequeno, nos escoteiros, eu ajudava a limpar o rio, ajudava nas maratonas, cuidava do parque, de alguma forma eu me envolvia com as questões da cidade. No movimento, no judô, eu representava a cidade em diversas competições, fui campeão gaúcho, vice-campeão brasileiro, campeão sul-americano de judô, e eu, de alguma forma, eu aprendi a valorizar a nossa cidade representando ela, mesmo muito cedo. E ao longo da minha vida, tanto escolar como de complementação das atividades que eu tive, junto com a minha família, eu acabei sendo despertado também a valorizar a cidade que eu moro e de alguma forma poder ajudá-la, tanto de forma institucional, mesmo infantil, de forma institucional. E também não posso deixar de lembrar que à medida que a gente foi crescendo, a gente foi aumentando as nossas responsabilidades com a nossa cidade. Na Festa da Uva, coordenando os carros alegóricos, também na Festa da Uva, coordenando os desfiles de carros alegóricos e também ao longo da nossa vida pública, de alguma forma ajudando e servindo as pessoas. O principal leme, a principal atividade de um prefeito ou de um homem público é a seguinte: não perder a sensibilidade do cidadão comum e de alguma forma poder ajudá-lo na sua reivindicação. Às vezes tu não vai conseguir ajudá-lo, às vezes tu não vai conseguir atender a sua demanda, mas o importante é que essa pessoa possa sair satisfeito contigo. E de que forma que ela pode sair satisfeita? Tu falando a verdade, tu sendo o que tu é. Eu quero ser prefeito para ser o que eu sou. Essa campanha é a campanha para te ser o que tu é, não para te mostrar o que tu vai ser. Então o exemplo é o melhor exemplo. Quem me conhece sabe que eu sou o Vini dos escoteiros, o Vini do judô, o Vini da Festa da Uva, o Vini do Santa Catarina, o Vini do Carmo, ou o Vinícius, homem, pai, profissional, homem público, que atende, que vive intensamente aquilo que acredita. Não há nenhuma prioridade maior do que em janeiro nós trabalharmos 3 questões que são fundamentais. A primeira delas é a criação de um ambiente propício para a propagação de negócios.
um ambiente de acolhimento de novos gestores, um ambiente de acolhimento para quem quer empreender em Caxias. E para que isso aconteça, 5 ações são fundamentais. A primeira delas, a modernização da gestão. Nós precisamos integrar secretarias, diminuir os cargos de confiança, diminuir as funções gratificadas, a primeira e a segunda em 30% e a última em 25%. E em função disso, nós conseguimos economizar de 500 a 536 mil reais por mês, mais de 6 milhões de reais por ano. Diminuir o nível hierárquico de 7 níveis hierárquicos para 4. Nenhuma empresa hoje no Brasil e no mundo que precisa ser ágil e que necessita fazer programas de qualidade e atender o seu cliente, no nosso caso, a população, ela não se faz sem ter um nível hierárquico mais horizontal e menos vertical. Com isso, os processos eles passam a ser mais ágeis. Hoje na prefeitura tem 7 e nós queremos diminuir para 4. A segunda ação é a desburocratização. Fazer com que os processos eles tenham agilidade, diminuam não só o seu tempo, mas que alguns deles possam inclusive ser disponibilizados através pelo site, num programa Caxias 100% digital, mas também de forma automática, como guias de TBI, como liberação de algumas licenças, como aprovação de projetos arquitetônicos. 67% dos projetos arquitetônicos são de residências, que não precisam de toda a tramitação necessária, como acontece e é exigido pela legislação vigente. A terceira delas, não menos importante, é a implementação da Lei Mais é Menos. O que diz essa Lei Mais é Menos? A Lei Mais é Menos, ela diz o seguinte: à medida que tu vai aumentando a receita de determinado setor no ISSQN, tu vai diminuindo a alíquota de ISSQN de forma gradativa, de forma pontual, de forma responsável, dando sinais para a comunidade de que nós estamos fazendo na prefeitura o que cada um de nós fez dentro de casa e também nos seus negócios durante a pandemia. É inadmissível que nós tenhamos nos reestruturado dentro de casa, nos reestruturado nas nossas empresas e a prefeitura, do modo geral, não tenha feito isso durante a pandemia. Por fim, o acréscimo, o aumento de parcerias com os arranjos de produtividade legal, nas economias criativas e em todas as redes que estão disponibilizadas hoje de acordo com seus respectivos setores tecnológico, de moda, de educação, de saúde, de apps, entre outros. Nós precisamos aumentar essas parcerias para realmente gerar novos empregos. E para que isso aconteça, o município precisa fazer isso. A segunda ação urgente é nós precisamos entender que quase 2.000 crianças não foram alfabetizadas esse ano. Diferente daquelas crianças que tiveram, de certa forma, algum nível de aprendizado. Pequeno, sim. De forma remota, sim. Distante, ou por falta de disponibilidade de tecnologia, sim. Mas nós não podemos esquecer que não há mais urgência do que nós alfabetizarmos as crianças que não foram alfabetizadas no ano de 2020. E por fim, o que é mais urgente, para as primeiras semanas de janeiro, é não acontecer o que eu ouvi no loteamento Vitório 3. Uma gestante de 7 meses foi 2 vezes na unidade básica de saúde e ainda não ouviu a batida do coração do filho dela, por falta de disponibilidade de alguns equipamentos básicos. Nós estamos num período de pandemia, e num período de pandemia autoriza o poder público a comprar equipamentos sem toda aquela burocracia de licitação. Então, o que é básico precisa ser disponibilizado de forma urgente para a comunidade, para não acontecer o que aconteceu. Há outras prioridades? Sim, há outras prioridades, mas eu fico nessas 3 que são as mais urgentes. O caxiense precisa
olhar para o candidato e entender nele, não só no seu passado, mas no seu presente, aquilo que realmente ele é. Eu tenho muita tranquilidade de, ao longo da minha vida pública, poder sempre dizer aquilo que eu sinto, poder dizer aquilo que eu penso e externar para a comunidade aquilo que ela precisa ouvir e não aquilo que ela quer ouvir. Sim, nós precisamos de um diálogo permanente. Sim, nós precisamos aproveitar essa oportunidade e fazer com que a sabedoria do técnico se associe à sabedoria popular para nós podermos agir de forma convergente. Mas o tempo passa. E há sim o tempo para ouvir, sim, mas há uma necessidade urgente de a gente agir. E o Vinícius, ao longo da sua vida, sempre teve coragem para poder agir independente das adversidades que teve. Foi assim como presidente da Câmara em 2003, quando implementou programas de qualidade e aproximou o poder legislativo da comunidade. Foi assim em 2005, quando nós projetamos, junto com a nossa equipe, projetos importantes para a cidade, que alguns deles não saíram do papel até 2020. Foi assim em 2009, quando nós enfrentamos diversas adversidades na Secretaria de Trânsito e Transportes. Foi assim como deputado estadual, quando nós tivemos a coragem de votar para tornar um estado mais necessário e, por consequência, sobrar recursos para o Estado poder investir nas ações e nas necessidades que a comunidade mais precisa. Mas também o Vinícius como profissional liberal, o Vinícius como microempresário, aquele que não emitiu nota 2,5 meses esse mês, em função da pandemia, que sabe o que cada empreendedor enfrentou esse ano. Mas também o Vinícius pai, aquele que sabe da dificuldade que é hoje educar uma pessoa. Me perguntaram essa semana qual seria a sua maior contribuição para a cidade como prefeito, e eu respondi, primeira delas, poder educar meu filho. Eu educando bem meu filho, eu vou estar ajudando em primeira ordem a comunidade. E é dessa forma que eu acredito que todo pai, todo responsável precisa fazer, cada um cuidando do seu espaço, educando bem o seu nicho familiar para poder de alguma forma colaborar com a comunidade. Nossa campanha é uma campanha simples, uma campanha objetiva e uma campanha que vai ao encontro da necessidade do caxiense. Nossa campanha é uma campanha sem pirotecnia, porque não existe soluções mágicas para nossa cidade. Caxias está com déficit financeiro muito alto, o último relatório está em cerca de 100 milhões de reais e é muito dinheiro. E nós precisamos de um esforço coletivo muito grande e, ao mesmo tempo, uma capacidade de administração que possa ir ao encontro da necessidade da comunidade. Sim, nós temos que pensar a cidade como um todo, mas também nós precisamos fazer diferente. Para fazer diferente, para ter resultados diferentes, nós precisamos agir diferente. E nós precisamos começar com o básico. O básico é atender a sua solicitação. O básico é o município poder dar resposta rápida àquilo que você precisa. O básico é poder olhar para você e saber que você é importante para a prefeitura. O básico é o município ir lá ao teu encontro e também saber que precisa aprender contigo cidadão, ou com você cidadã. Nossa campanha também tem ao nosso lado o Kiko Girardi, que é o nosso candidato a vice-prefeito pelo PSD. A minha experiência pública, somada à minha experiência profissional e acadêmica, junto com a experiência de comerciante e de agente comunitário do Kiko, podem ser ofertados a Caxias do Sul de uma maneira diferente. Nós gostaríamos também de agradecer a todos os nossos candidatos a vereador e a vereadora da nossa coligação que de alguma forma estão colaborando para que a nossa informação vá até as milhares de pessoas que estão recebendo a informação. Eu fiquei muito contente, como nas últimas semanas, quando algumas pesquisas já foram divulgadas, saindo com o nosso nome muito bem, e que isso reforça a responsabilidade que a gente tem de continuar falando bem da gente, falando de propostas sólidas de acordo com as necessidades da nossa
comunidade. Então, no dia 15 de novembro, nós queremos que vocês olhem diferente para a nossa campanha, acessem as nossas redes sociais, viniciusribeiro.com.br, e lá vocês terão a oportunidade de conhecer muito mais ações e propostas que nós não conseguimos falar no curto espaço de tempo que tivemos hoje. Muito obrigado!